Neste instante, com o nosso pastor, Pastor Osmar Rodrigues Costa, profetizando outra vez. Amém? Deus abençoe. Está muito bem, né? Bem um culto alegre. Até patinho teve, então. Muito bom. São Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Grande Criador, ensina-nos a orar hoje, como o Senhor ensinou há 2000 anos atrás. Ensina-nos a orar. Fale conosco enquanto mais um pouquinho podemos meditar nesta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em falar com vocês um pouquinho sobre a oração e a terceira puxada. Jesus estava, neste capítulo, ensinando sobre oração, sobre dar ofertas, esmolas, e que sempre era bom fazer sem que outros tivessem conhecimento. E quando chegou na parte da oração, ele fez a mesma coisa. Mas antes ele já tinha falado sobre aqueles que querem orar publicamente, querem aparecer. Eles querem fazer uma oração. Tem hora que floreia muita oração, enfeita ela, fica mais defunto. A oração para apresentar a Deus, para que as pessoas ao ouvir venham pensar que nós sabemos muita coisa. Vocês já ouviram tudo que precisava ter aqui. Ontem falamos um pouquinho. E nós devemos continuar neste mesmo espírito. Um espírito dócil, que todo o povo é abençoado, toda a família é abençoada quando você faz as coisas de acordo com a palavra. Se a gente sai fora da palavra, Deus não pode abençoar a nossa família. Por isso o irmão Brana diz, Deus não pode abençoar uma denominação, porque ela é contra ele. Então Deus não vai poder nos abençoar fazendo uma coisa contra ele.
Então, cada oração que a gente for fazer, a gente tem que ser agradecido a Deus, bem simples, humilde, sem pensar que alguém possa... A hora que eu sair, alguém vai dizer: meu irmão, mas sua oração, vai lá, viu? Então, a gente quer fazer alguma coisa que as pessoas admiram. E tem hora que aquilo que você ficou sem falar é o que precisava ter falado na oração. O irmão Brana ensinou isso. Ele pregou, bateu duro contra o pecado, e quando ele saiu, uma irmã agradeceu. Que mensagem que o irmão pregou. Aí um irmão perguntou para ele: o senhor conhece essa irmã? Ele disse: não, é a maior mexeriqueira aqui da igreja. Irmão Brana dizia que tinha pregado contra tudo, esqueceu de falar do pecado da língua. Aí a pessoa achou boa a pregação, porque ela sempre gosta da pregação que não afere, que abajule, que dá oportunidade de continuar na mesma vida. Mas Deus sempre tem uma mensagem que nos posicione, que faz nós cairmos em si e saber que nós estamos errados, certo? A gente depende muito de fazer uma oração simples. Tem hora que eu vejo pessoas que fazem oração bonita, eu queria saber, mas não sei. Elas fazem oração bonita. Vocês já ouviram alguém? Faz oração bonita. Eu gosto daquilo ali, não estou contra. A gente vê que tem gente que tem unção para aquilo. Tem gente que tem unção para fazer oração. O outro tem unção para cantar. Tem unção para tocar. Tem unção para pregar. Mas tem uns que não têm unção para oração. Não tem unção para pregar. Não tem unção para cantar. E querem fazer de qualquer forma. Entende? E esse é o nosso problema. A gente pede a Deus que, se a gente não está fazendo de acordo com a unção, que Deus nos dê graça para encontrar nosso lugar, nossa posição. Não é? Seja cantar, porque tem muita gente que canta ruim, mas quer que você dê oportunidade. Não, canta ruim, você canta em casa. Fecha no banheiro, não vai nem para o quarto. Certo? Porque para a oração você vai para o quarto e ora em secreto. Jesus nunca mandou você fazer aquele tipo de oração pentecostal, de gritar. Eu sei que você vai apresentar para mim parágrafo do irmão Brana, e lá no céu, se você não gosta dessa gritaria aqui, você não vai para lá, porque quando nós estivermos todos juntos, né? Mas lá não vai, lá vai poder gritar o quanto for, não tem problema, não vai ofender ninguém. Né? Então, o problema das orações gritadas, loucas, dentro de casa, propositais. Tem hora que ora a mulher ora para o marido para ele converter. Ela está matando mais ele, está mandando ele mais longe da igreja. Ela ora para ele propositalmente. Se fosse aquela oração de amor, você falaria baixinho, oraria calmamente e viria uma resposta, porque a verdadeira oração é esta, não uma oração proposital, mas uma oração que você faz no secreto. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido sem palavras, mas o problema é que ela conta assim, sem palavras, fala. Ainda não deu, 99, 100. É sem palavras. Como dizer, a mulher ganha o marido muda. E falar para ela ficar muda é a coisa mais difícil. Aí você vai ter que aguentar os gritos. Porque
não pode falar, mas não falou que não pode gemer. Sem palavras, você ganha o marido. Não é falando muito que você ganha o vizinho. É sem palavras, é vivendo. Irmão Brana mostra que a gente vive a palavra e os outros têm sede. A nossa vida na palavra provoca sede nos outros. Aí os outros escutam. Que tipo de vida ele tem, ela tem? Muitas vezes falando, gritando. Mas aquele que vive em silêncio. Não é colocar o Osmar pregar na sua casa também, lá no último volume, eu quero evangelizar. Você quer matar. Tem gente que não suporta a minha voz. Então você não pode fazer isso. E se fosse a de Jesus também, eles não suportariam. Tem gente que é assim. No tempo de Jesus, eles não suportavam ouvir a voz de Jesus. No tempo de Brana, a voz não era aprazível. No nosso tempo também não é. Nós não estudamos, eu não sei como é que fala isso, tem o fono. Você vai lá e faz um estudo. Fono. Lembra? Você faz, a pessoa aprende a cantar, aprende a falar. E Deus pegou um Pedrão que não sabia nada. Fala, os outros não vão gostar muito não, mas fala. Então vamos parar nisso daqui um pouquinho. A oração é uma súplica. E é uma súplica que você faz, sentindo na sua alma, quietinho no seu quarto. Os outros nem sabem que você está orando. Não é questão de todo mundo, você sair do quarto. As pessoas, talvez não chorou nada. Não sentiu nada, mas ao sair quer que os outros percebam que fez alguma coisa. Jesus foi contra isso, é contra nós jejuarmos e depois os outros ficar sabendo. Ele diz assim: vocês não fazem isso não, quando vocês for jejuar, vocês ungem o seu rosto. Ungir o rosto é lavar, você fica aquele rosto esquisito, murcho. Lava seu rosto, unge seu rosto, sai como se não estava em jejum. Hoje está difícil fazer jejum. No tempo do povo gordo, nós não paramos de comer. Vê se nós jejuamos alguma vez para ajudar o pastor Mendes. E olha lá, dá um trabalho danado para fazer exame. Na minha casa, está difícil fazer exame. As meninas comem a noite inteira. Como fazer exame? Então, a gente vê que certas súplicas, certas orações que são feitas, são reprovadas por Deus. Mas se você for para o seu quarto e fizer o que a Bíblia diz, orar desse jeito que a Bíblia está dizendo, para você ir para lá e fechar a porta, não é deixar aberto os outros verem que você está gesticulando, fechar a porta, não é gritar para os outros ficar sabendo que você está orando, não, porta fechada e orar a seu Pai em secreto. Eu queria tanto que eles escutassem minha oração. Porque tem hora que a gente prega na oração. Eu mesmo prego na oração. Eu já vi Mombrana pregando na oração. Começava a orar, mas aquela oração era uma pregação. Parece que ele não tinha condições de falar aquilo com os olhos abertos. Era o ministério dele. Ele orava e aquilo saiu uma mensagem. É bom para cada um de nós, como pregadores, quando não fazemos uma oração proposital para ofender a irmã, para ofender o irmão, para ofender o pecador, que você sabe que ele está presente.
Então, a nossa maneira de orar tem que acompanhar o que Jesus ensinou. Uma oração em secreto. Você sabe por que estou falando isso? Porque irmão Branham diz que mostrou que Deus fez isso com ele. Eu quero só ler uma parte aqui pequena desta mensagem, Visões Proféticas, pregada em 56, na página 17 a 19. Vou ler só um trechinho sobre a visão da tenda. Porque você sabe que a visão da tenda está na terceira puxada. Se não tem terceira puxada, então não tem visão da tenda. Mas se tem terceira puxada, então já tem visão da tenda. Porque a visão da tenda está dentro desta terceira puxada. E é secreta. É como a oração. Ela foi pregada em secreto. No tempo do irmão Branham, esta terceira etapa não podia falar o que era. Tinha que ser em secreto. Certas coisas que Deus sabe que só funciona em secreto. Tem coisa que você não deve nem orar expressando, saindo palavras da sua boca. Simplesmente orar no Espírito. Quando você fala, o diabo sabe, já vai na frente e te atrapalha. Quando você ora no Espírito, o diabo fica de lado. Fala, rapaz, fala. Me dá oportunidade para me trabalhar. Fala. O diabo fica doido. Tem gente que não sabe. Paulo diz que é para nós orar no Espírito, cantar no Espírito. É que não é. O cantar no Espírito você pensa que é gritar. Que hoje falou que é no Espírito, é um povo pentecostal. Pula, grita, rola. E não acontece nada, porque não sabe o novo nome. Então você tem que saber que não é através de gesticulação, de gritos, mas é você crer naquela palavra e saber que aquilo está cumprindo exatamente naquele dia que você está vivendo. Ele diz assim, o anjo, a voz do anjo disse, ali te encontrarei, esta será a tua terceira puxada, mas ninguém saberá disto. Eu disse, pois eu não entendo o porquê. Por que ali? Por que num quartinho? Eu não entendo por que não pode ser ao público. Ele disse, desta vez não será uma demonstração pública. Eu disse, eu não entendo o porquê de entrar assim nesse quarto. As coisas veio para o irmão Branham em 56 e ele dizendo para Deus, eu não entendo, tem coisa que você não entende e Deus tem uma promessa para você exatamente neste silêncio que não é dado ao público, não é uma mensagem dada ao público. Você vai ter esta mensagem em silêncio, como a oração secreta. A terceira etapa, ela é secreta. Foi no tempo do irmão Branham, isso aconteceu. Hoje nós já estamos aqui do outro lado. No dia dele era secreto. Eu queria saber o que é secreto para nós hoje. O que não podemos pregar? Eu queria saber. O povo fica preocupado com João comer livrinho. Eu queria saber o que não podemos comer do livrinho. Porque no tempo do profeta não podia falar ao público. Mas no tempo de João foi dito a ele para tomar o livrinho, comer e pregar a povos, reis, nações e línguas. Já era o público. E você tem que tomar esta operação de Deus na oração e ver com a terceira puxada como isto dá certo. Deus fala em segredo.
com o seu profeta. O seu profeta prega em segredo para o povo. Irmão Branham pregou a terceira puxada, mas ele não disse aqui, essa daqui que eu estou pregando é a terceira puxada. Ele não disse, ele não podia dizer, porque era uma mensagem secreta. E Deus disse para ele: você não vai falar para ninguém, não vai ser uma demonstração pública. Ô irmão, quantas coisas teve demonstração pública de enaltecimento, até para o homem que estava curando enfermos, ressuscitando mortos, abrindo os olhos dos cegos. Isso é fazer uma demonstração pública. Mas quando foi a terceira puxada, ele não podia fazer, não podia pregar aquilo da forma que as pessoas entendessem. Era em secreto, suas palavras eram misteriosas, eram secretas, sua mensagem naquele dia era secreta. Mas ele pregando aquela mensagem, e Deus disse para ele que não era para falar para ninguém, e ele com vontade que alguém soubesse. Vocês conhecem isso? Eu estou esperando que alguém levante e diga: eu vejo. Ele diz, ele estava esperando, mas Deus diz: isso aí não é dado ao público, é secreto, mas não diga a ninguém. Então não vai ter jeito de você pegar alguém e falar, porque isso aqui é secreto, não diga a ninguém. Algo que Deus estava fazendo e que Deus fez em secreto, dentro do quartinho, falando com ele, e ele saindo todo dia e levando a mensagem ao público. Meus irmãos, a vida cristã é isso. O que Deus quer ver em nós não é nós gritando lá fora, 7 trovões, 7 selos, nós temos a verdade, a palavra está conosco. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós vivamos esta palavra, porque isso daqui é nosso, filho. A terceira puxada não era para todo mundo. Essa terceira puxada não é para todo mundo. Quando ela veio para nós aqui no Brasil, não é para todo mundo. Nós queremos dar para todas as nações, mas essa terceira etapa é para a língua portuguesa. É para o povo que vai ouvir e entender. É o povo do dia, a terceira etapa, que o irmão Branham não podia falar no seu dia, aquela língua desconhecida do irmão Branham, e veio simplesmente operar nos nossos dias, mas também tudo secreto. As pessoas não vão entender. Você pode pregar, irmão Branham pregou, mas ninguém entendeu. Irmão Branham mostrou sobre a terceira puxada no seu ministério, mas ninguém entendeu. Irmão Branham mostrou a visão da tenda, mas ninguém entendeu. O irmão Branham pensava que a visão da tenda seria a cura divina. A cura divina Deus já estava fazendo no ministério dele, e parou aquela cura para poder pregar a palavra naquela semana. Ele queria ficar só no ensinamento, porque não dava certo partir para a cura divina com o ensinamento que tinha. Aquilo era o segredo do dia, aquela mensagem que ninguém percebeu. Irmão Branham pregou e ninguém percebeu, ninguém viu. E Deus gosta dessas coisas que ninguém vê. Deus fala para um povo e eles não ouvem aquilo, mas Deus tem um povo para ouvir aquilo. O que Deus fez com Israel, outra vez foi feito com os gentios, através da soberba gentílica. Eles acham que pode, que sabe, que estudaram, que tem um profeta, que tem a revelação. E Deus passou por sobre eles também nesse tempo final. Olha a operação de Deus. Isso aqui é muito simples. Ele disse, agora o anjo falando com o profeta: não está escrito por nosso Senhor: quando orares, não sejas como os hipócritas, que querem ser escutados pelo homem, mas entras em teu quarto em segredo, oras ao Pai, o qual o vê em segredo,
Quando eu prego isso, eu lembro da minha juventude, quando eu tinha vontade de pregar, mas não tinha coragem de pregar entre o povo. Então eu ficava em segredo dentro do quarto e gesticulava, fechava a porta e gesticulava e pregava. Era um garoto ainda, um adolescente, mas estava crendo na palavra. São coisas feitas em secreto. A gente pensa que aquilo não tem efeito, isso vai surtir um efeito lá no final. O segredo da oração, você orar e esperar que Deus responda, e aquilo que Ele diz para você fazer, vai e faça. Se é para fazer em segredo, vai e faça. Se é para ganhar o marido sem palavra, vai e ganhe o marido sem palavra, emudeça. E sabe o que é isto? É a igreja ganhar a Cristo sem palavra. Não é o muito falar, o muito gritar. Isso nós viemos da linhagem pentecostal, pensando que nós ganhamos a Cristo, ganhamos sua confiança, ganhamos seu poder, ganhamos oportunidade gritando, falando alto com Ele. Ele diz, não, Ele quer uma igreja quieta, muda. Mas Ele mandou pregar o Evangelho, mas Ele não mandou todo mundo pregar o Evangelho. Ele tem aqueles que Ele mandou pregar o Evangelho. Ele mandou com o meu livro, mas Ele tem quem Ele mandou com o meu livro. E quando eu falo isso, eu me sinto pequeno, porque os outros ficam pensando que sou eu. Ele mandou João com o meu livro. É João que tem com o meu livro. A única coisa que eu posso fazer é ficar ao lado de João. Mudo. Não inventar coisas para que os outros me vejam, mas mudo. Essa é a mulher, essa é a igreja, quietinha, sem palavra. Agora, para pôr uma mulher quieta não é fácil, hein? Não é fácil. Você sabe que a mulher é o tipo da igreja. Para pôr uma igreja quieta não é fácil. Elas querem opinar, elas querem dar suas opiniões. Uma igreja, os membros querem dar suas opiniões. Os diáconos já acham que são alguma coisa. Me pôs como diácono. Ei, glória. Já começa a dar suas opiniões. Obreiros começam a dar suas opiniões. Não, fique à sombra do seu pastor. É isso que você tem que fazer. Não pense que ele está errado, e se você pensar, faça como o irmão Brando ensinou, que Moisés podia estar errado, mas Josué, Caleb ficava quieto. O problema é que tem gente que vê o erro e quer falar, achando que Jesus falou que eu tenho que fazer isso. Não foi Jesus. É a sua consciência, é a sua língua. É você que não dá conta de ganhar Jesus sem palavras. Aí eu vou orar bonito, assim, porque aí eu chamo a atenção de Jesus. E Jesus não quer escutar isso, Ele quer escutar o Pedro que não sabe falar. Ele deu a mensagem para quem não sabia pregar. Chamou ele e deu ensinamento. 3 anos e meio foi o seminário que eles tiveram, mas tiveram que ficar ao lado daquele homem e comer só o que aquele homem dava. Eles não aceitavam outra alimentação, era só aquilo. E quando aquele homem mandava eles embora, ele dizia, não, somente tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, não vou te largar mesmo. O senhor pode pregar o mais duro para mim, eu não vou sair daqui, eu creio em ti. Esse é o tipo de membro que eu desejo ter. Esse é o tipo de membro que cada pastor deseja ter, para poder chegar no púlpito, pregar de uma forma ungida, para levar a igreja às alturas, ao rapto. Você tem que levar esta mensagem secreta
A igreja tem que ficar sem palavras, os obreiros sem palavras. Temos que, como pastores, ficar sem palavras para ganhar a confiança de Deus nesse dia. Não é falando que nós ganhamos, é quietos, é dando demonstração, tudo bem, está sujeito àquilo. Aquela mulher que está sujeita ao marido em tudo, não aquela que já arrepia, já opina. Não. Esse é o problema da nossa igreja nesse tempo. É a igreja cheia de opiniões, é as mulheres cheias de opiniões. Muitas vezes está lidando com homens que não têm capacidade para poder liderá-la como marido. Mas você não pode ser assim com Cristo. Nós estamos lidando com cabeça, com aquele que tem todo o poder, que é Deus no céu e na terra, e que tem escolhido um povo que Ele gosta que esse povo fique o ouvindo, como Maria assentou aos pés de Jesus e quietamente ouviu. Tem hora que nós queremos fazer coisas para Jesus ver. Marta quis fazer coisa, vamos fazer um bolinho. Coisa boa fazer um bolinho para Jesus. Você acha que não é bom fazer um bolo? É bom todo o trabalho que ela teve de Marta para lá e para cá. Maria despreocupou. Maria sentou perto de Jesus, ficou ali, só ouvindo. Isso é igreja. Isso é igreja, ela senta, ela ouve. Ela não ouve para criticar, ela ouve para aprender. Ela ouve para aprender. Ela é igreja, ela tem que entender o lugar dela. Quando eu falo isso, vocês têm que entender que nós, os homens também, somos igreja, somos mulher. Que a pessoa vem e fala, você está doido? Porque a igreja é esposa. E a igreja é composta de homens e mulheres. Então a igreja, ela tem que agir como a parte feminino age. Ela tem que aquietar, segundo a Bíblia. Ela não tem que pregar, ela tem que ouvir. E depois que ouve, então aquilo sai através dos ministros que foram chamados exclusivamente para aquele fim. Aí você conhece o que é terceira puxada. É segredo, secreto até hoje. As pessoas não estão entendendo. Você pode pregar, explicar, eles não entendem. Irmão Brana pregou a terceira etapa. Quando ele estava pregando, nem ele sabia. Nós temos os selos. Nem o irmão Brana sabia que era a terceira etapa, aquilo que ele estava fazendo no momento, porque ninguém podia saber, nem o filho, e o filho agora estava nele. Nem o filho, era um ministério secreto, os anjos não sabiam, e aquilo estava acontecendo, e a pregação estava em silêncio, mas estava sendo feita. E saía daquele quartinho. Tem hora que a gente pensa sempre o quartinho, como ele dizia, um quartinho de madeira, né? Você pensa num apartamento, um quartinho à parte. Tem hora que Deus está num quartinho do seu coração. Aquela mensagem, aquela etapa está num quartinho. No quartinho, aquilo nunca é colocado num quartão, é num quartinho. Aquilo é escondido aí dentro de você, é para você. Isso é o que você crê. Se você começa a falar, os outros não entendem, larga a mão de falar para eles, porque o que você tem é pérola, e pérola não se lança aos porcos. Muitas vezes nós somos teimosos, queremos lançar pérolas, CDs, pérola, mensagens, pérola aos porcos, achando que nós vamos encher esses porcos de CD e que eles vão converter. São porcos, não vão converter. Você tem que apenas saber que essa mensagem que você tem é pérola. Somente eleito vai ter prazer de olhar nela, crer nela, viver essa mensagem. Ele que o vê em segredo te recompensará em público. Deus vê em segredo. Ele falou, você podia fazer a oração secreta que ele ia responder em público. Terceira etapa não é a minha oração que responde, é Deus respondendo ao público. Não sou eu levando a mensagem ao público.
para que eles entendam, é Deus dando esta mensagem que foi pregada no silêncio. Agora ela é trazida ao público, mas ela não era trazida ao público no tempo da voz do sétimo anjo, e sim depois que o sétimo anjo partisse. Apocalipse 10, 8 a 11, João tinha que ir lá e tomar o livrinho e comer esse livrinho. Você sabe que é simbólico. Ele tomou o livrinho, tomou a mensagem de William Branham e comeu essa mensagem, viu a mensagem, engoliu a mensagem e sentiu o docicar desta mensagem, mas ele sabia que ia ter o amargo também dela, dessa terceira etapa, desse livrinho. Isso que era segredo para eles. Branham não podia dizer que vinha um outro ministério ali. Apocalipse 10, 8 a 11, não é segredo. Deixe isso em paz, deixe isso quieto. Fala para João. João vai e toma o livro da mão daquele que está assentado, ou está em pé sobre a terra agora. Ele já veio do céu, ele desceu como anjo forte, ele pisou no mar entre gente com o pé direito e com o pé esquerdo sobre a América do Norte. Era Deus materializado. Agora João toma o livro. Vamos nós comer essa mensagem como a Bíblia mostra para nós, como William Branham recebeu de Deus. É secreta, essa mensagem é secreta. Eu não tenho que fazer ninguém crer nela. Alguém tem que ouvir e dizer, é verdade, eu creio. Você não tem que ficar lá martelando na cabeça do indivíduo. Fala, dá CD. Já escutou quanto? 50? Não deu, ainda não entendi. Você encontra alguns, ouviu uma vez, eu sei o que é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz é a palavra. Essa é a voz é uma palavra. A voz não é apenas um som, é uma palavra. A voz desse dia é uma palavra, a palavra completa, novo nome, 7 selos, 7 trovões, tudo revelado, claro, diante de nós. Amém? Vê? Aí depois que o anjo disse para ele, vê em segredo, te recompensará em público. Isto é perfeitamente escriturístico. Eu disse, eu entendo. O que ele está dizendo antes? Eu não entendo. 2 vezes ele diz, eu não entendo. Aí depois da oração, isso é a terceira etapa, a terceira puxada. Branham, é como a oração. Ela é em secreto. Não é aqueles que estão falando ao público que você faz milagres e eles creem em você. Não, isso daqui você vai pregar, vai ficar em secreto. Aquele que é Deus, que ouve em secreto o que você falou, te recompensará em público. Sabe o que estamos fazendo aqui? Dando uma recompensa àquilo que William Branham falou em secreto naquele dia. Deus está trazendo ao público agora esse tipo de oração de terceira puxada para nós. Amém. Amém. Eu disse, eu entendo. Então ele me levou para esse lugar, colocou-me nesse quarto onde eu estava, e logo me disse que fizera pela terceira vez. Agora, amigos cristãos, quando eu deixar este mundo, isto estará em meu coração. Não vai ter como você esperar o William Branham voltar aqui. Ele diz, quando eu deixar esse mundo, essa terceira etapa, que eu não posso falar, é um segredo, que eu não posso falar, estará no meu coração. Em 1956, ele está dizendo isso. Mas vê você, quando minha palavra, guarda a minha palavra do que acontecerá. Isso aí que ele diz, mas você guarda a minha palavra do que acontecerá. Estava falando como ia ser de uma forma em mistério. Deixa eu repetir isso aqui para mim encerrar, que você já conhece. 262,
dos ungidos dos últimos dias. No mesmo dia, notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Em outra, não como quando ele começa a pregar cura divina, não quando ele começa a ressuscitar os mortos, dar a bênção para o povo. Não, ele disse, não é isso, vem a primeira puxada, cura, segunda puxada, profecia, terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Ele já mostrou onde estava a terceira puxada, na abertura da palavra. Quando pregasse os 7 selos, que abriu toda a palavra, ele não pregou 6 selos, ele pregou 7 selos. O 7º era ele, estava ali, era o mistério, era o segredo, era a terceira puxada em segredo, pregando para o povo da América do Norte. Mas graças a Deus que para nós a coisa já chegou ao público. Naquele tempo, por isso eu pergunto, qual é o mistério que nós não podemos pregar hoje? Tem um grupo de gente no Brasil que diz que tem a verdade, mas eles não podem falar pela internet. É porque não tem verdade. É porque não tem. Moço, se você tiver, você não aguenta. Você tem mentira. Fica quieto por aí. Te garanto que você tem milênio hoje. Isso está podre. Isso daí é mensagem do Papa. Não é mensagem do profeta. Não põe na internet mesmo, não. Fica só para vocês. Guarda isso daí quietinho, no seu quartinho, na sua terceira etapa, guarda por aí. Mas aquilo que o irmão Branham não podia falar, agora já está sendo dado ao público. No tempo dele não podia dar ao público, porque não era para ele, essa mensagem não era para ele. Então hoje nós vamos entender com toda a incapacidade nossa, essa mensagem é para nós. Não é para eles, é para nós. Então eu termino com isso daqui, ó. E lembre-se que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Pai Celestial, ajuda-nos a cada momento saber orar. Orar ao Senhor, certas coisas tão misteriosas que a gente fala quietinho, em mistério, entre nós e o Senhor, porque o Senhor entende essas coisas, o Senhor que nos dirige, unge-nos para fazer estes pedidos, estas súplicas, esta oração, mas que as outras pessoas não vão alcançar, Pai. O programa está aí, a mensagem está no ar, a internet está levando o alimento para o mundo inteiro. De vez em quando alguém diz, eu creio, eu vejo. Quando eles dizem eu vejo, aquilo que o seu profeta desejava naquele dia, que alguém levantasse e dissesse, eu vejo, nós estamos vendo hoje, nós estamos participando disso, de ver as pessoas dizendo, eu vejo isso daí, eu vejo esse novo nome, eu creio no novo nome Brana. Pai, obrigado por esta revelação, por esta luz da sua palavra no dia em que vivemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quando os selos foram revelados, era Brana sendo vindicado, ministério do 7º anjo, pois ali o anjo forte encarnou a espada que ele tinha visto, coube perfeitamente em sua mão. Essa é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Essa é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Esse é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, e em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João